queremos te agradecer, ó Pai, pelas nossas vidas. Queremos te agradecer, ó Pai, pela nossa chegada nesse lugar. Ó Deus querido, para mais um encontro contigo, para mais um encontro, ó Pai, com a tua palavra. Senhor, porque a tua palavra diz crescer na graça e crescer no conhecimento. Então, Senhor, nessa hora, revela, Senhor, os teus segredos, Senhor, nas sagradas escrituras. Senhor, e que eu te peço agora, Senhor, toda dificuldade da nossa mente, toda dificuldade do nosso intelecto, todo déficit de atenção, de ligação, Senhor, todo roubador de palavras, Deus querido, que nessa noite possamos conhecer um pouco mais de Ti. Pai querido, abençoa essa aula, que essa aula não venha ter só letras, que essa aula não venha ter só conteúdo, mas que ela venha ter a Tua presença. Te convidamos, ó Pai, toma o controle, toma a direção, toma, Senhor, a vida do pastor Gustavo, que ele venha ser como flecha lançada, Senhor, nessa noite, que ele possa, Senhor Deus, ser tomado numa dimensão espiritual da Tua palavra, a fim de que aprendemos, a fim de que absorvemos tudo que é lido e tudo que é nos passado. Senhor, aqueles que ainda não chegaram, mas que ainda vão chegar, toma nas Tuas mãos. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. 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 Ah, tu tá sumidinho, viu? Que saudade de você, Joel. Pai do Senhor Jesus. Vai ser evangelista. Não tem quem implicar. Se o Esse senhor aí a gente vai estudar hoje. É o Tá, mas capítulo... que eu tem? Esse aí não. Esse aqui É o Novo Testamento, tá. É, o outro é antigo, né? Esse Antigo Testamento é isso. É o outro antigo, tá desse jeito mesmo. Ei, se o senhor não vir, não tem quem eu implicar. Você gosta de ficar comigo, né? É, gosto. Então vamos lá. Capítulo 2. Qual é a página aí, Renatinha? 49, Juízes, né? Isso aí. Página 49. Nós vamos estudar ainda sobre teocracia. Tá? Teocracia a gente já sabe, né? Sabe o que é, não sabe? Deus santo, né? Deus no centro ou o governo De Deus. de Deus. O governo de Deus. Né? Então a gente vai estudar essa primeira lição, a primeira lição que demos online e essa segunda lição, né, sobre teocracia, depois a 3 e a 4 sobre monarquia e depois a última nós vamos estudar pós o cativeiro, tá bom? Ou seja, o cativeiro. Vamos estudar o cativeiro. Página 49. Então, a teocracia ainda. Estaremos estudando hoje Juízes e Ruth. Aí tem um quadro aí, que é um título A Grande Desorientação. O autor de Juízes é desconhecido. A data é de 1050 a 1000 a.C. O tema, apostasia, opressão, libertação, arrependimento. Palavras-chave: fez o mal, clamou, libertou, julgou, Espírito do Senhor. Essas são as palavras-chave. Amém. Versículo-chave, Juízes 17, verso 6. Aí vamos lá para o autor. Aí vocês vão fazer uma marcação aí agora, no autor aí embaixo. Aí. Aqui, né? Isso aí. Isso mesmo. Então vamos lá, marque aí. O autor do livro é desconhecido. O Talmud atribuiu a autoria a Samuel, opinião que talvez esteja próxima da verdade. Tá? Talmud, o que era o Talmud? O Talmud é um livro que contém as leis e tradições dos judeus. Tá?
bem como os comentários e as investigações teóricas dos rabis ou dos rabinos daquela época, tá bom? Então, o quê? É o livro, tá, que contém as leis e as tradições dos judeus, bem como os comentários, né, as investigações teóricas, né, dos rabinos. Então, que nem hoje, né? Hoje nós temos diversos comentários bíblicos, né, que são pessoas que vão se aprofundando, né, na palavra de Deus, e eles se aprofundavam, né, na lei de Moisés. Então faziam comentários sobre a lei, né? Então existia isso. Então esse livro se deu o nome de Talmud, tá bom? Aí vamos lá. Em 1 Crônicas 29 vai ser o... Ah, meu Deus, quase tem que cantar a música do visitante para ela nessa aula. Por que visitante? Porque você só... São mencionadas as crônicas de Samuel, o vidente. O livro registra o tempo em que os juízes, né, que quer dizer Shofetim, atuaram em Israel, e daí um nome, tá? Então, o autor, irmão, é desconhecido. Então, oi. Eu vou chegar mais cedo, não. Não, não tem problema. Ele fazer a prova. Ah, tu quer fazer a prova? Depois que eu acabar a primeira parte, eu dou um intervalozinho, a senhora faz. Pode ser? Pode ser. Que prova que eu não vou fazer? Que eu não fiz? Enxerida, garota. Tá com livros históricos aí, tá? Tô, pastor. Tá. Só tá em uma página. 49. Página 49. Isso. Vou abrir aí devagarinho. Já fiz uma marcação nessa página mesmo. Caneta? Aqui. Ah, tem aí, Sandra? Oh, meu Deus, eu vou correria. É mesmo? Vai de nós? Isso. Aí você vai até... Aí onde está escrito o autor, a senhora vai marcar. O autor do livro é desconhecido. O Talmud atribui a autoria a Samuel, opinião que talvez esteja próxima da verdade. Sabe? Então, a maioria desses livros, quando não se tem a certeza absoluta, vão entrar como um livro de autor desconhecido. Tá? É igual a carta aos Hebreus. Né? A gente tem quase certeza que foi Paulo. Ah, né? não tem isso. Pra mim era ele. Não, mas o autor é desconhecido da carta aos Hebreus, mas pela fala, pelas colocações das palavras, né, todo mundo compreende que seja o apóstolo Paulo, mas entra também, né, nos livros canônicos como um livro de autor desconhecido, tá bom? Então vamos aí na data vocês vão marcar também. O livro de Juízos cobre o período entre a morte de Josué e a instituição da monarquia. Claro que a monarquia é uma forma de governo em que o poder é exercido por um chefe supremo, né, que é destinado a durar toda a vida e geralmente hereditário de uma nação. Ou seja, a monarquia, né, é diferente da democracia. Nosso país é um país democrático, não é um país que tem monarquia como a Inglaterra. Né? Então, houve um tempo que teve até uma eleição, né, para decidir se o povo queria democracia ou monarquia. Né? E graças a Deus o povo decidiu pela democracia. Por quê? Monarquia, se errou na escolha do rei, já era, vai ver a vida inteira, não tem como colocar outro. É o filho dele que vai assumir, depois é o neto, e assim vai sucessivamente, né? Então, a monarquia, depois ela veio para o povo, depois da teocracia, é claro,
né, onde que Deus governava o povo, primeiro através de Moisés, depois de Josué e depois através dos juízes, né? Deus foi governando o povo, até que veio a monarquia que se iniciou com Saul, tá bom? Então, né, na próxima aula que a gente vai estudar sobre monarquia. Então, vamos lá. Esta data tem o apoio de 2 fatos. As palavras naqueles dias, não havia rei em Israel, né, de Juízes 17:6. Foram escritas no período em que Israel tinha um rei, ou seja, a data que foi escrito. O livro vai narrar histórias que antecederam os reis, mas o livro, todavia, foi escrito quando já tinha reis. Então, o livro foi escrito posteriormente dos acontecimentos, tá? Então, por isso que entra a palavra assim, que dá para a gente compreender que quem está escrevendo numa época em que já existia reis em Israel. Então, as palavras vai dizer, naqueles dias, né? Então, está dizendo que não é no dia que ele está vivendo. Não havia rei em Israel. Perdão, desculpa. Quando fala naqueles dias, é porque se trata de um tempo antes? É isso aí, dias passados. Tá? Então vamos lá. 2. A declaração de que os jebuseus habitaram com os filhos de Benjamim em Jerusalém até o dia de hoje aponta para um período anterior à conquista da cidade de Davi. Então aí vai se basear entre os fatos. Por isso que as datas, né, no Antigo Testamento nunca serão exatas. Serão datas aproximadas porque vai se basear em eventos. Em fato. Isso, em eventos que aconteceram, tá bom? Então, por isso que eles sempre vão dar 1000 a 1050 a.C. Então, porque é baseado numa dessas datas, foi o período, né? Mas não pode ser nunca exato. Então, vamos lá. Após a conquista da terra, aí vem as novas conquistas, né? Quanto às novas conquistas narradas no capítulo 1, devemos vê-las também como conquistas incompletas e, em alguns casos, temporários. Por exemplo, lemos no versículo 8 que os filhos de Judá tomaram Jerusalém, uma vez que a cidade de Jerusalém só foi conquistada por Davi, tornando-se cidade real. Entendemos que a conquista que o livro de Juízes faz menção é temporária e parcial, né? Então a gente vai compreender por que essas conquistas foram temporárias. Eles estão entrando na terra prometida, conquistando a terra, mas só que vai ser uma conquista temporária. Por causa de quê? Nós vimos na aula anterior, por causa da desobediência. Eles não obedeceram o Senhor completamente. Então sempre, esse é o período das concessões, né? De abrir pequenas brechas para desobedecer a Deus, né? Porque no olhar com o nosso olhar e dizer assim, mas isso aqui não vai ter muita importância, né? Então eles foram abrindo pequenas concessões, deixando parte dos cananeus viver, habitar juntamente com eles, né? E se tornaram inimigos ferozes deles, né? Por muito e muito tempo, tá? Então tudo por conta da desobediência. Aí vem a desobediência a Deus, né? O anjo do Senhor deve ser entendido como o Senhor mesmo se manifestando através de um ser angelical. Era uma das muitas formas do Senhor se manifestar no tempo do Antigo Testamento, né? Então as pessoas não compreendiam muitas das vezes que era o próprio Deus, e muitas das vezes quando a Bíblia no Antigo Testamento vai falar o anjo do Senhor, alguns autores ou escritores, tradutores da Bíblia vai deixar lá bem destacado o anjo do Senhor com letra maiúscula, para entender que não era simplesmente um anjo, mas era o próprio Deus se manifestando. Então, quando fala o anjo do Senhor, todas as vezes que se fala isso? Nem todas, mas em muitas das vezes é a manifestação teofânica de Deus.
De Deus, né? Que é a manifestação de Deus de forma visível aos homens. Mas quando fala, é o anjo de Deus. O anjo do Senhor. O anjo do Senhor. Tá? Então, algumas Bíblias facilitam pra gente. Vai mostrar ali de letra Eu acho que maiúscula. as de hoje NVI já está mais. Vai mostrar de letra maiúscula para você compreender. Quer ver? Ali com Abraão, né? Ali foi Ló também. com Ló. Ali, não, Ló foi os dois anjos mesmo. Mas o que ficou com Abraão era o anjo do Senhor. Era o próprio Senhor, né? Que ficou com ele. O quarto homem da fornalha, né? Quem era? Cristo, né? Então era a manifestação de Cristo entre eles, e é claro que eles nunca compreenderam isso, e é por isso que a maioria dos judeus não compreendem até hoje, né? Para eles falar que Deus tem o seu filho, né? Para eles até hoje é uma blasfêmia, né? Porque eles entendem que Deus é só único, né? Ele não é uma trindade. Ele não acredita na trindade, tá? Então vamos lá. O pecado e sua consequência. O pecado cometido por Israel na prática foi envolver-se com os povos da terra, deixando-se atrair por sua religiosidade. Foi certamente classificado como rompimento da sua parte na aliança. Os deuses cananeus, a qual o versículo 13 faz menção, estão intimamente associados com o que é conhecido como culto da fertilidade, ou seja, a produtividade. Aqui nessa igreja já tem. Toda igreja tem seu cachorro. Né? Então, esse foi o erro deles, né? Permitiu o povo ficar, e aí, em consequência disso, eles foram levados, né, a adorar a outros deuses, né? Se aproximaram dos deuses dos cananeus, deuses entre aspas, né? Os ídolos deles. Então, aí Deus, claro, levanta juízes. Deus vai levantar juízes. Cananeus, né? Não, Deus vai levantar juízes. Não, os ídolos eram dos cananeus. Dos cananeus. Movido pelo alto amor, o Senhor se compadece do sofrimento de Israel e suscita juízes ou libertadores. Esses eram, na maioria, líderes militares que desenvolviam também atividades religiosas e civis. Eram homens tomados de modo temporário pelo Espírito, o que os habilitava para uma ação libertadora. Iniciou-se aí uma época que ficou conhecida como o domínio do carisma, né? Ou seja, carisma quer dizer o dom da graça divina, ou o período dos líderes carismáticos, ou seja, aqueles que seriam agraciados pelo poder do Espírito Santo, tá? Então, sendo que a gente já sabe que a atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento era uma atuação temporária, tá? Era uma atuação que não permanecia. Vinha, se manifestava a eles para que fosse feito o que devia ser feito e se ausentava da vida deles. Então, sempre foi assim no período do Antigo Testamento, tá? Diferente do que é conosco hoje, tá? Então, esse levantar dos juízes era um socorro de Deus. Era um socorro de Deus, porque existiam aqueles que clamavam, né? Pediam socorro, pediam ajuda ao Senhor, e Deus se compadecia e sempre levantava juízes. Se a gente ler com calma o livro dos juízes, a gente vai ver que Deus levanta muitos juízes, né? Para que pudessem livrar a nação de Israel. Aí a gente vai ver aqui já Débora e Gideão, juízes valorosos. Estava ansiosa para chegar nessa parte. Débora não é bom, né? Vamos lá. A chamada, Juízes 4, verso 4 ao 9. O opressor era Jabim,
rei de Canaã, que reinava em Azor, cujo comandante de suas forças era Cícera, o qual tinha à sua disposição 900 carros de combate. Azor era uma cidade que se destacava dentre outras próximas. De lá Jabim comandava uma confederação de cidades-estado, como governante principal. Confederação esta que por 20 anos oprimiu a Israel. 20 anos. Nessa época, Débora, a profetisa, julgava a Israel, em algum lugar entre Ramá e Betel. Era uma mulher com grande destaque devido às funções que exercia. Aliás, para a época, era algo muito raro uma mulher exercer funções dessa natureza. Ela enviou um mensageiro a Baraque, exortando-o a que, obedecendo à convocação divina, reunisse o povo e os preparasse para a batalha, cujo final já estava definido pelo Senhor. Isto é, o Senhor entregaria os opressores ao exército de Israel. Então, entenda bem, Débora em si não era uma guerreira, mas ela era uma pessoa que tinha comunhão com Deus. Ela era profetisa, Então, ela entendia que Deus já tinha dado a ordem para aquela batalha. Então, ela vai agora enviar uma mensagem, a ele, a quem? Qual o nome? Baraque, para que pudesse ir combater, contra Cícera, contra o exército de Jabim. Então, aonde ele vai falar para ela, eu só vou se você for comigo, Não era pela habilidade de guerra, é para garantir que ter uma pessoa de Deus, o próprio Deus estaria na batalha, Então, isso é muito interessante, que a gente vai compreender, irmãos, que aquele povo que era sempre oprimido pelo exército inimigo por causa da desobediência, Deus vinha e livrava, mas era o próprio Deus que fazia questão de mostrar para eles que era Ele que estava livrando, Então, quando a gente olha, Deus levanta então Débora. A gente vai ver outra situação, É claro que aqui está bem resumido, é só para a gente ter uma compreensão aqui, de cada juiz, cada participante, cada participação que eles tiveram, nesse período que era chamado período dos juízes. Aí vem Gideão, que é uma história também muito conhecida, A história de Gideão, que vai falar a chamada e dúvidas, Gideão, ele foi chamado, mas ele teve dúvidas da sua chamada. Deixa eu só silencioso. Então vamos lá. Então, depois de 40 anos de descanso, o povo voltou a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E este os entregou nas mãos dos medianitas e aos saques dos amalequitas e outros povos do deserto. Para libertar o povo da situação de opressão, o Senhor convocou a Gideão, que também ficou conhecido como Jerubaal. Aí vocês vão marcar. Para obter convicção de sua chamada, desde o início, Gideão pediu provas ao Senhor. Então, o que a gente vê aqui? Alguém que Deus está chamando e por que ele está pedindo prova ao Senhor? Porque automaticamente ele sabe que ele não tem essa capacitação para aquilo que Deus
está chamando ele, né? Então é o que a gente falou aqui, falando sobre Débora. Todo livramento, Deus fez questão de mostrar que era ele que estava livrando, tá? Que era ele que estava dando livramento. Então, resumindo aqui a história que a gente já conhece, né? Era a história de Gideão. Deus dá ordem, convoca o povo, ele convoca, aparece lá 32 mil, né? E Deus fala, não, tem muita gente, covarde e medroso volta, né? 22 mil voltaram, ficou 10 mil, né? 10 mil já era pouco para enfrentar aquele exército dos midianitas, né? Já era pouco. Aí Deus fala, não, ainda é muito, é muito que está aí, né? Então leva o povo para o riacho, manda para beber água lá, que eu vou ver o jeito que cada um bebe água e vou separar, né? Então aí Deus separa ali 9.700 para um lado, né? Por certo, de repente Gideão olhou por 9.700 e falou, opa, Deus tirou 300, mas não, Deus tirou 9.700 e deixou só 300 para ele, né? Então, o que era isso? Era o olhar, para você olhar, poxa, não tem como vencer uma guerra com 300 homens, né? Então, era para que a confiança dele estivesse verdadeiramente no Deus que iria pelejar por eles, para dar vitória a eles. Então, todas as vezes que Deus interviu, usando alguém, era para simplesmente este alguém passar a convicção para os outros que era Deus que iria dar a vitória. Amém? Então vamos lá. A vitória sobre os midianitas, né? Aí com Gideão ainda. Vamos aí para Jefté e Sansão, né? São dois juízes também bem destacados aqui e que são bem comentados, né? Se falam bastante deles. A chamada de um exilado, a gente vai falar primeiro de Jefté. O povo oprimido clama ao Senhor, que lhe responde, fazendo-lhe um desafio que tinha como propósito o rompimento com a vida de idolatria que levava. Israel, mais uma vez enredado em sua própria desobediência e apostasia, prisioneiro de sua própria escolha, agora está frente a frente com uma nova decisão. Muito significativo é o final do versículo 16. Na versão da Bíblia de Estudo Pentecostal, então se angustiou a sua alma por causa da desgraça de Israel. Os versículos seguintes falam de reunião dos homens de Israel em Mispa, que significa torre de vigia, para guerrearem contra os amonitas. Entretanto, não havia uma pessoa para comandá-los. Lembrou-se então de Jefté. Este se tornara líder de bandoleiros, né? Bandoleiros eram salteadores, bandidos, né? Então Jefté tinha uma gangue, né? Daquela época. Depois de expulso de casa pelo preconceito de seus irmãos, era filho da relação de seu pai com uma prostituta. Certamente sua fama correu longe. Ele é chamado de homem valoroso em Juízes 11:1, o convite dos anciões de Gileade. Observe que o pai de Jefté tem o mesmo nome da região Ocrã, né? Era algo irrecusável. Ele seria o principal sobre a região mesmo depois da guerra, caso fosse vencida. Após fecharem um acordo, o proscrito volta à terra como herói. Né? O proscrito é aquele que foi desterrado, emigrado, né? Tirado da sua terra. Então ele volta à terra como herói. Né? Eles vão buscar ele, tinha um exército para guerrear, mas não tinha uma liderança. Então a liderança ela sempre faz toda a diferença, porque as estratégias, as ordens de comando, ela vai vir de uma liderança. Né? Então, a gente vai ver aqui no livro de Juízes, que a Bíblia vai mencionar algumas vezes que eles faziam o que achavam por bem fazer. Cada um andava na sua própria direção, até que Deus levantava juízes. Né? E quando acabava e fazia o que tinha que ser feito, vamos supor que nem Gideão venceu, Jefté venceu, o povo voltava
a desobediência, tudo de novo, e cada um fazia o que lhe dava na telha, porque não tinha liderança, tá? Então vamos lá. Um voto indevido, isso aqui é um assunto bem polêmico, né? A primeira medida de Jefté foi tentar evitar a guerra pelos meios diplomáticos. Em Juízes 11, 12 a 28, os dois povos, através de seus representantes maiores, argumentam sobre o direito de posse de terra. De um lado, os amonitas a reivindicam, usando como referencial o direito natural de propriedade, ou seja, habitavam lá antes dos hebreus chegarem. Por outro lado, os israelitas a reivindicam com base no direito divino de doação. Por fim, o rei de Amon não faz caso das palavras de Jefté e a guerra então é confirmada. Antes da guerra, Jefté faz um voto ao Senhor. Oferecia em holocausto, oferta queimada, quem saísse primeiro da porta de sua casa, indo-lhe ao encontro depois da vitória. Há muitas tentativas de se minimizar os problemas deste texto, visto que quando ele voltou, quem lhe saiu ao encontro, de modo festivo, fora sua única filha. Jefté, quando chefe dos bandoleiros, presenciara a muitos sacrifícios humanos entre os povos ao redor. Ele não era nenhum estudioso da lei de Moisés, que aliás estava muito esquecida por aquela época e proibia esse tipo de oferta. Havia em sua mente o oferecimento de um sacrifício humano, pois a expressão hebraica para aquele que sair da porta de minha casa só poderia ser aplicado à pessoa e nunca a animal. Tá? Então, o que a gente vê aqui? Deus, na verdade, ele não aceita sacrifício humano. O que a gente compreende nesse texto é que aquela menina ela foi oferecida para o Senhor. Ou seja, a gente vai ver no texto que ela vai pedir permissão ao pai para ir com as suas amigas chorar a sua virgindade, né? Então, tudo que indica que ela não foi sacrificada, que aquela menina, ela viveu exilada, né? Num recanto e se dedicando o resto da sua vida para Deus, sem casamento, sem nada, né? E sem perder a sua virgindade. Então, ela aceitou o voto, né? Então, ela mesmo disse, propõe, Senhor, Pai, faça como o Senhor, né, determinou, né? Então, ela se prontificou a aceitar aquele voto que foi oferecido pelo Pai, né? Até porque, irmãos, a Bíblia aqui nesse ponto, ela se cala, né? Então, a gente não vê nenhuma menção, nenhuma alusão em nenhum outro texto da Bíblia que aquela moça, filha de Jefté, ela foi sacrificada, né? Em nenhum momento da Bíblia a gente vai ver Deus recebendo sacrifício humano, né? O único humano que se sacrificou foi Cristo, né? Ele se entregou por nós, representando um cordeiro para a expiação dos nossos pecados. Meio teológico, há uma linha, alguém apontando para esse lado do sacrifício humano? E existe, porque o que acontece? Porque quando ele faz a menção, né, no original, aquela menção que fala, aquele que sair pela minha porta, oferecerei sacrifício ao Senhor. Então, sacrifício naquela época era oferta queimada por inteiro, né, no altar do holocausto. Então, quando se aponta para isso, tem esta alusão. Mas Deus nunca permitiu o sacrifício humano, como foi no caso, né, de Isaac, né? Então a gente vai ver também neste caso. Então a compreensão que a gente tem, mais lógica, é que a vida daquela menina foi dedicada pelo resto da vida para Deus. Como um nazireu, né? Só que ela era mulher, então o voto do nazireu era só para homem, então ela viveu a castidade, né? Ela fez o voto como se fosse um voto de castidade, que não poderia mais
né, daí em diante, nunca ter um relacionamento sexual, porque ela era virgem e ia se manter até o dia da sua morte. Bom, então vamos lá. Sansão. Aí vamos falar de um nazireu agora. Nascimento, deslizes e vitórias. Aí vocês vão marcar. Sansão seria nazireu. Aí lá no rodapé, está explicando o que é nazireu. Estão vendo lá embaixo? Aí marca lá o que está lá no rodapé, que é a resposta do questionário. Ok? Marcaram aí? Então isso significa que sua vida deveria ser consagrada integralmente ao Senhor. Sansão era um homem sobre o qual repousava a expectativa de libertação, mas ele era um homem cheio de deslize moral, que ao contrário de partir para a luta contra os filisteus, relaciona-se com eles e até mesmo toma para si mulheres filisteias. Depois de uma série de oscilações, Sansão se afeiçoou a uma outra mulher filisteia, cujo nome era Dalila, e que exerce sobre ele um grande poder de persuasão. O Senhor o abandonou à própria sorte. Sansão foi preso pelos filisteus, tornando-se escravo e reduzido a um trabalho vil. Os filisteus vazaram-lhe os olhos. Na sua cegueira física, ele contempla a Deus como nunca antes acontecera. Ele contempla as vitórias anteriores contra os filisteus numa perspectiva de fé e não na confiança mera em suas próprias forças. Quando levado ao templo de Dagon, divindade maior dos filisteus, definitivamente toma as dores de Deus que ele blasfemara e que agora era alvo do escárnio dos filisteus. Num ato de fé, roga a Deus que lhe conceda força como antes. No momento de fé, o que é atestado pelo autor de Juízes, na morte Sansão tem maior vitória que durante todos os seus feitos em vida. Isto porque sua última vitória fora a vitória da fé. Né? Então a gente conhece também a história de Sansão, onde ele quebra por inúmeras vezes o voto, né? O voto do nazireu, o nazireu, ele poderia ser de nascimento, alguém que seria consagrado ao Senhor, tá? Para ser nazireu de Deus. Samuel, isso aí, né? Que foi apresentado no templo, consagrado ao Senhor, um voto que sua mãe fez, né? Sansão, tá? Também era nazireu. Mas ele era de nascimento também? Sansão também. Foi o próprio anjo também que anuncia que ele seria alguém consagrado ao Senhor. Né? E existia os votos. Voto era como? O voto do nazireu era diferente daquele que era exigido de Deus que vivesse toda a vida como nazireu. Né? Como Cristo também. Então uma pessoa podia ter uma vida normal. Quando ela decidisse ser nazireu, ela podia? Podia. Podia fazer o voto. Né? Então existiam os homens que faziam o voto. Oi? O que que eles Faz o coroinha. Ah, que não se casa, né? Faz o voto de castidade, né? Aí se torna um nazireu. Não se torna nazireu, porque eles não guardam todas as regras, né? Do que Deus exige nesse sistema de nazireu. Né? Então, mas eles fazem um voto de castidade, como os padres, como as freiras, né? E os freis e tudo mais. Então, quando a gente olha para isso, né, a gente vai ver, tem a ver, né, mas só que é algo
humano, reposto pelo humano, né? Uma lei humana que vai recair sobre todo mundo, quem tem chamada, quem não tem, só quem quer, e aí vamos lá, eu decidi, e agora eu vou ser freira, né? Porque tem freira lá. Vou botar que eu vou ser freira. Então, né? Então, você já é uma mulher formada e tudo mais, e agora vai ser freira. É diferente daqui, que a pessoa tinha que nunca ter tido um relacionamento, né? Então, lá é diferente. Então, quando a gente olha para isso, existiam os votos, existiam aqueles que, tipo assim, faziam o voto, não, se o senhor me der vitória numa batalha, né, eu vou fazer o voto do Nazireu por 3 anos, né? Então, existiam os votos, né, que muitas das vezes eram quebrados. Por isso que Salomão, ele vai escrever, né, em Eclesiastes, capítulo 5, né, que nós não devemos, quando votar, nós devemos pagar, porque se não pagar, é melhor que não vote, né? Que não faça o voto, porque é sério, porque voto quer dizer pacto, quer dizer aliança, quer dizer um compromisso firmado, selado com Deus, irmão, não é com o homem. Com o homem você quebra, né, os compromissos, mas com Deus, não, né? É isso aí. Então, quando a gente olha para isso, a gente precisa compreender exatamente a essência desse compromisso. E Sansão foi alguém que quebrou quase todos, né, desde o início. os votos. Ele tocou em corpo morto, né, ele se deitou com diversas mulheres que não eram da sua própria terra, né? Então, Sansão ele quebra várias vezes o voto de Nazireu. E o que acontece? Para ele estava tudo bem, que ele pensava, não está dando em nada, né? Até que ele vai buscar força e não vê mais a sua força, e aí ele vai perceber que o Espírito do Senhor já tinha se ausentado dele, né? Então, isso é muito interessante, né? Porque hoje em dia, irmãos, as pessoas fazem os seus votos, né? Tem seus compromissos com Deus, né? Tem as suas demandas com o Senhor, tem pessoas que separam tempo, tem casal que às vezes se separam para se consagrar ao Senhor, né? Então tudo isso existe, claro, nos dias de hoje, e Deus honra desde que você honre o compromisso, né? Então existem pessoas que às vezes elas brincam com questão de campanha, brincam com questão de voto. Irmão, tudo que envolve Deus é compromisso sério, né? Que não dá para brincar, você tem que levar a sério, né? E se você levar, claro que Deus te honra também nessas circunstâncias. Agora vamos lá, a influência do líder. Otiniel e Eude, 120 anos de paz, né? São juízes que quase a gente não ouve falar, comentar, alguém pregar sobre eles. Vamos lá. O relato sobre Otiniel é curto, isto é, não tem muito recheio com os demais. Notemos que este é o relato introdutório às aventuras dos juízes que termina com a saga de Sansão. O que se destaca nele é a soberania do Senhor. Ele entrega os israelitas às mãos dos mesopotâmicos e depois entrega os mesopotâmicos nas mãos de Israel. Ele é quem separa Otiniel e o capacita com um poder especial pela infusão nele do Espírito. Capacitado pelo Senhor, atua como libertador e juiz de Israel, o qual tem um período de 40 anos de paz. Após sua morte, o povo volta a fazer o que era mal aos olhos do Senhor e o entrega à opressão de Egrom, rei dos Moabitas, que chefiando uma coalizão de povos, né, uma união de povos, invade o território de Israel, tomando temporariamente o que sobrou de Jericó, cidade das palmeiras. Por 18 anos Israel ficou servindo a Egrom, até que o Senhor levantou a Eude, um homem canhoto da tribo de Benjamim. Ele arquitetou um plano bem pensado em todas as suas minúcias, ou seja, nos mínimos detalhes, fez para si
uma pequena espada de 30 centímetros, colocando-a no seu lado direito, leva atributos a Eglon e, como bom vassalo, né, ele consegue uma entrevista secreta com o rei. Para conseguir a entrevista com o obeso Eglon, né, que era gordão, pelo que a Bíblia descreve, ele disse ter uma palavra da parte de Deus. O rei imaginou que iria receber algum oráculo, né, uma resposta, né, de Deus, alguma coisa assim, ou uma mensagem especial, visto que Eude usou o título genérico Deus, conhecido de outros povos e não o nome pessoal da divindade única de Israel, Yahvé, traduzido em nossas Bíblias como Senhor. Com a morte do rei, os moabitas ficaram desmoralizados, foram perseguidos, muitos foram mortos e houve paz na terra por 80 anos. Né? Então, através desses 2 juízes, teve 120 anos de paz. Né? Um período de 40 anos, o povo desobedece de novo, né? E aí depois, porque isso aqui, irmãos, às vezes aponta para nós. Né? Esse período dos juízes aponta exatamente para a oscilação que a gente muitas das vezes tem na nossa vida espiritual. E às vezes a gente se questiona sobre a luta, sobre a prova, mas Deus muitas das vezes vai permitir sempre a prova e a luta, porque Ele sabe que é nessa hora que você busca Ele. Né? Então, e quando aquela prova passa, aquela luta passa, você para de buscar. Né? Então, é o que exatamente acontece. Eu cito sempre um exemplo, né, de festividade. Tem festa na igreja, o que a pessoa faz? A gente entra em oração, mas acaba a festa, a gente para a oração. Né? E é nessa hora que o diabo vem. Você vai ver que todas as divisões, todos os problemas acontecem na igreja após a festa. Sempre é após a festa que vai ter as discussões, vai ter as contendas, vai ter tira esse daqui, tira esse dali, né? Então sempre acontece após as festividades. Por quê? Porque arriamos a guarda, baixamos a guarda, a festa acabou, então está tudo tranquilo. Foi assim que Elias quase sucumbiu. Ele venceu os profetas de Baal, os profetas de Azera, e no outro dia está tranquilo em casa, né? Descansando. Teve uma grande vitória, daqui a pouco batem lá na porta dele, ele não estava preparado. Não estava tanto que não estava preparado que só um bilhete, uma mensagem, um recado afeta a vida espiritual dele. Ele vai embora em desespero por causa de uma... Ele enfrentou 850 no dia anterior e no dia seguinte ele está correndo de um recado. De um recado. Não foi nem a Jezabel que foi lá pessoalmente ameaçar ele, não. Ele só mandou um recado. E o recado fez ele fugir, embora, sentar debaixo do pé de zimbro e Deus me mata, tira a minha vida. Né? Então a gente precisa, né, atentar para isso, porque isso aqui é muito importante. A nossa vida espiritual ela tem a tendência de oscilar. Quando há calmaria. Quando há calmaria, a gente, né, se acomoda, a gente baixa a guarda. E é a hora que a gente precisa continuar fortificando a nossa vida, porque vem um contra-ataque. Isso é batalha. Enquanto a gente não compreender que servir a Deus é uma batalha constante, a gente vai ficar sempre assim, oscilando na nossa vida espiritual. Né? Então a gente precisa ter esse cuidado. Então vamos lá. Abimeleque, um juiz sem juízo. O nome Abimeleque significa meu pai é rei. Na verdade, quem aspirou e lutou para ser rei foi ele mesmo. Essa é uma história sangrenta em Juízes 8:31. Ele é apresentado como filho de Gideão com uma concubina de Siquém. Gideão tinha 70 filhos legítimos que poderiam ser líderes em Israel após a morte do seu pai. Entretanto, Abimeleque
convence aos moradores de Siquém de que ele mesmo é que deveria governar sobre eles, visto ser nativo daquela região. Uma vez apoiado com recursos vindos do templo que havia em Siquém, o conspirador vai à casa do seu pai e comete uma verdadeira carnificina, matando seus 70 irmãos sobre uma pedra, constituindo-se a seguir rei sobre uma pequena região. Com apoio popular, o que começa mal a rigor, caminha para terminar mal. Abimeleque reinou de modo turbulento durante 3 anos. Jotão, filho mais novo de Gideão, que escapara ao morticínio, promovido por Abimeleque, através de uma parábola, anuncia a ruína daquele empreendimento, o que aconteceu algum tempo após a profecia. Depois de atos de conspiração e desmando, onde a natureza ímpia e violenta de Abimeleque é apresentada de maneira viva, este morre atingido primeiramente por uma pedra que fora lançada de uma torre por uma mulher. Antes de morrer, pede a seu escudeiro que o transpasse com a espada para não ser lembrado como alguém que morreu pelas mãos de uma mulher no que foi atendido. Né? Então, irmãos, isso aí é uma história triste, né? Onde você vê que Satanás, ele não brinca, né? Satanás, ele sempre vai colocando nas pessoas a aspiração, o desejo pelo poder. Ele tentou colocar isso em Cristo, né? Tudo isso eu te darei se prostrado me adorares, né? Queria mostrar os reinos do mundo, né? Só que ele estava falando com aquele que já é rei de tudo, né? Rei de todas as coisas. Então, quando a gente olha exatamente para isso, a gente vai ver, né, que Satanás, ele muitas das vezes ele vai tentar isso. E quando a gente vê pessoas que deixam o diabo entrar na vida delas com esse desejo de poder, de ganância, né? Então as pessoas, vamos supor, a senhora que, vamos supor, é amiga, se torna inimiga, né? Já vimos grandes amigos ficarem inimigos por causa de poder, por causa de posição, por causa de cargo, né? Então se tornarem inimigos, de não se falar mais, né? De não poder mais andar junto, de não poder mais frequentar a mesma casa. Então Satanás, ele não brinca. Então ele é astuto e ele se movimenta sem a gente perceber, irmão, né? Sem fazer estardalhaço, porque às vezes a gente espera a manifestação demoníaca, mas às vezes o diabo está atuando sem a gente perceber, de maneira sutil, né? Então a gente precisa tomar cuidado, porque entrou na vida deste homem. O que né? aconteceu aqui? Ele matou os irmãos dele. Gideão tinha 70 irmãos, e ele era o único que não era filho legítimo. Não era filho legítimo, era filho com outra mulher, né? E ele se achou no direito de ser rei, né? Ele não queria esperar para quem o pai ia decidir que iria reinar. Ele vai lá e mata todos os irmãos, só o caçulinha, né? Que é Caçula Jotão. Essa palavra que ele fez, que ele conhece, eu vou ler depois. Está até muitos dias de hoje, né? Essa palavra que eu conto a todo mundo. É verdade. Né? Então essa história é muito tremenda mesmo. Depois leiam com calma, né? Juízes capítulo 9, do verso 57, eu creio que é o capítulo todo. Juízes 9. Isso, Juízes 9. Nunca ouvi falar dessa história, não. Tremendo, depois leia com calma. Aí vamos lá. Tola e Jair, 45 anos de judicatura. Né? O que é isso? Poder de julgar, cargo ou dignidade de juiz. Tá? Esses dois juízes são considerados juízes menores. Sobre Tola havia menção de que o Senhor o levantou para livrar a Israel. Diz também o texto bíblico que ele julgou a Israel por 23 anos. Possivelmente a ação dele, bem como a de Jair, tenha se limitado mais às funções judiciais, isto é, a interpretar as leis e aplicá-las. Né? Sobre Jair, as informações são escassas.
A citação que é feita sobre o número de filhos, o meio de transporte que usavam e o número de cidades que possuíam indica que era um homem de posição proeminente junto ao povo. Naquela época, o uso de cavalos ou jumentos como montaria era incomum ou muito raro em Israel, o que confirma a posição de Jair. Foi juiz por um período de 22 anos. Então esse aqui era só juiz que julgava mesmo as causas, tá? Não foi envolvido em batalha, em guerra, em nada, só julgava as causas do povo. Agora vamos lá. Quando falta liderança, Isban, Elon e Abdon, 25 anos anônimos. Ibsan, julgou a Israel por 7 anos. O que sabemos a seu respeito estão aqui. Sua posição social de proeminência é atestada pelo número de filhos e pelo fato de ter sido juiz em Israel. Tá? Elon, juiz na terra de Zebulon por 10 anos, exceto sua naturalidade e sepultamento, nada mais sabemos sobre ele. Após sua morte, julga Israel, Abdon, o efraimita, os números atribuídos à quantidade de filhos e netos atestam seu prestígio e posição social. Tá? Ele tinha aqui, acho que é 40, eu fiz uma anotação aqui, mas é bem antigo, acho que é 40 filhas, 30 netos, né? Tinha 40 filhos e 30 netos que cavalgavam sobre 40 jumentos. A duração de sua judicatura foi de 8 anos. Estes fazem parte daqueles heróis anônimos ou quase anônimos, né? Que vai se falar bem pouco deles. Né? São pessoas que, se a gente citasse aqui, de repente você fala, não, nem sei onde está escrito, né? Eu pensei assim, isso está escrito na Bíblia? Isso aí. Né? Convivência com o pecado. Israel se permitiu sofrer de uma enfermidade, cuja manifestação maior chama-se insensibilidade. É o que vemos na história de Mica. Né? Mica foi um sacerdote de ídolos dentro da nação de Israel. Era um levita que vai exercer o ofício sacerdotal, mas diante de ídolos. Tá? A ausência de liderança. A nota triste encontrada em Juízes 17, 6, atesta a situação de anarquia. A anarquia é a falta de governo, que tomou conta de Israel. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que parecia bem aos seus olhos. Apliquemos isto à história de Mica. Entram na história os danitas, né? Que são os descendentes da tribo de Dan, né? E ali eles também começaram a adorar ídolos. No entanto, quando depois o reino se divide, o ídolo que Jeroboão vai colocar, ele vai colocar exatamente em Dan, porque Dan era uma tribo que ficava lá no norte, né? Na parte de cima do reino de Israel, né? Então se dava como divisa. Então ele colocou um ídolo lá e colocou outro na divisa com Jerusalém, né? Para quê? Naquela divisa, para o povo não ir mais a Jerusalém para adorar o Senhor. Então ele colocou na mente do povo que aqueles eram seus deuses, né? E eles já estavam acostumados com a idolatria e para eles pareceu bom e para eles era o Deus deles mesmo e pronto. Né, e ficavam ali cultuando como se estivesse cultuando o nosso próprio Deus. Tá? Então vamos lá, altos e baixos de um povo. Aí vai terminar também com uma história bem triste, né, que é aquela história da concubina do levita. Quem já ouviu essa história? Essa concubina, né, para a gente ganhar tempo, o levita
ela vai embora, se aborrece, mas só que o levita vai buscar ela na casa do pai dela, era apenas uma concubina, e traz. Só que quando ele vai lá, o pai insiste para eles ficar, e nisso eles ficam uns 5 dias, porque todo dia era a mesma coisa. Eles amanheciam, aí o pai, não, fica mais um pouco. Aí quando eles iam embora, não, já está anoitecendo, passa a noite aqui, vai no outro dia. Aí sempre ficava esse jogo, e acabou que ele tomou por conta e foi embora à tardinha mesmo, só que anoiteceu, e eles vão, né, habitar ali, pernoitar em Gibeá. Só que quando eles estão pernoitando em Gibeá, ficam na praça, não tem lugar ali, né? Tinha os homens de Belial que perceberam a moça, só que veio um ancião, falou, ó, é perigoso estar aqui, vou levar vocês para minha casa, e ficaram lá. Só que esses homens, que é chamado de filhos de Belial, né, eles vão lá, cercam a casa e pedem o homem, o levita, não botem esse homem para fora para que abusemos dele. E o homem falou, não, rapaz, eu tenho uma filha virgem, tem a concubina dele também, eu vou entregar elas e vocês façam o que parecer a elas, né? Mas não entregarei o levita de maneira nenhuma. Né? Aí acabou que eles, não, a gente quer o levita, e ele foi, o que ele fez? Ele não entregou a filha, mas entregou a concubina, né? O anfitrião da casa entregou a concubina, e eles violentaram aquela concubina a noite inteira, né? E aonde ela não resistiu e morreu, né? Então o levita levou ela para casa, chegando em casa ele cortou ela em 12 pedaços, e mandou cada pedaço para uma tribo de Israel. São histórias que vocês nunca prestaram atenção, né? Você sabia que tinha isso na Bíblia? Eu já ouvi, já. Ainda já tem anos anos de teologia. Né? Mas é uma história que choca, né? É uma história chocante, e aonde as nações... Tu sabia, Jonas? Com certeza. Ah, meu Deus, eu vou no banheiro também. Ah, não, tô banheiro também. Não, pega a chave para cima da geladeira. Acho que tá, delação. Já vou no banheiro, todo mundo sabia, menos eu. Então, as tribos de Israel, aqui, irmãos, o que acontece? Gibeá ficava na tribo de Benjamim, essa cidade. Então, todas as tribos se revoltam com o que aconteceu, né, e vão para guerrear contra Gibeá. Só que a tribo de Benjamim toma as dores de Gibeá. E agora vai guerrear contra os seus próprios irmãos, né? Então, aqui o que a gente vai ver, irmãos? Gibeá está ali por causa de um pacto que foi feito lá atrás com Josué, né? Que eles se desfazem quando eles estão tomando posse da terra, né? Lembra, Joás? Estão tomando posse da terra, e a ordem era o quê? Expulsar todo mundo da terra. Então, quando eles veem aquilo, o que eles fazem? Eles tramam algo. Eles se disfarçam, fazem de conta que eram moradores de uma terra bem distante, né? Pão bolorento, né? Como se eles estivessem vindo de uma viagem longa, né? Então eles nem citam Jericó, nem citam coisas que aconteceram naquele tempo, para eles não perceberem. Então eles vão citar Mar Vermelho, vão citar coisas que Deus tinha operado lá no passado, eles estão dizendo que conhecem o Deus deles, né? Então Josué se compadece deles, né? Permite eles habitar e faz um pacto, faz uma aliança com eles, que eles poderiam estar ali. E quando é descoberto, eles não poderiam mais lançar eles fora, porque eles fez uma aliança diante de Deus que era sagrada, né? Então, naquela ocasião não poderiam matá-lo, então eles ficaram para servir como escravos, iam ser cortadores de lenha, né? E tiradores de água para o altar do Senhor. Então eles iriam estar trabalhando ali em favor dos levitas, né? Então, só que era um povo dedicado para trabalhar agora para Deus, mas existia no meio deles filhos de Belial. E isso aqui é muito interessante para a gente compreender que filhos de Belial quer dizer filhos do diabo, né? Então, isso existe em todo lugar. O povo era um povo bom que estava trabalhando para Deus, mas dentro deste povo bom tinha os filhos de Belial.
E por causa dos filhos de Belial, Benjamim agora vai travar uma guerra contra as 11 tribos de Israel, os seus 11 irmãos. Né? Então, o que a gente tira de aprendizado dessa história aqui? Que muitas das vezes, né, nas nossas convicções de estarmos certos, muitas das vezes estamos errados e defendendo, né, coisas que nem são de Deus. Né? Então, eles travaram uma guerra, correram o risco, né, de sair das 12 tribos de Israel. Né? Então, isso foi doloroso. Eles estavam guerreando, as 11 tribos estavam guerreando e sentindo dor, porque era irmão deles. Né? Então, no entanto, eles nem guerreavam direito, porque eles foram na primeira investida, perderam, foram na segunda, perderam, e na terceira o Senhor falou, vai, porque estou entregando. Então, como aquelas investidas, era como se Deus estivesse dando uma chance, né, Joel? Dando uma chance para Benjamim se arrepender, né? Para ele voltar atrás, repensar, mas continuou até que ele foi derrotado. Né? Então, isso é um exemplo muito bom, né? Um aprendizado muito interessante para nós. E o apóstolo Paulo também, que guerreou com uma coisa errada. Paulo também, por ser muito religioso, conhecedor da lei. Isso aí. E acho que a própria mão, né? Acabar com essa heresia. Na convicção que estava fazendo certo, né? A lei diz que não podia ficar no sábio, esse homem por anos não quer de Deus. Tanta coisa também que lutar pela lei. É isso aí. Ele fez isso pela própria mão. Verdade. Então, aí tá, né? Aqui a gente conclui com essa história, né? Que eu já disse aqui para vocês. E a gente vai corrigir aí o questionário. Corrigir o questionário. A primeira questão. O livro de Juízes cobre o período entre responda aí, missionária. Morte de Moisés e a instituição da monarquia. O livro de Juízes cobre o período entre morte de Moisés e a instituição da monarquia. Tá certo, evangelista Joel? Morte de Josué e a instituição da monarquia. A morte de Josué. Resposta à letra C. Verdade. 2 é da prova, tá? 2. Para obter convicção de sua chamada, desde o início pediu provas ao Senhor, missionário. Gideão, isso aí. 3. Sansão foi um nazireu, que significa ser, evangelista Joel. Separado, consagrado ao Senhor por um período de tempo ou por toda a vida. Ok, isso aí. Letra D. Letra D. Correto. 4. 2 é da prova. Isso aí. 4. A autoria de Juízes é incerta. O Talmud associa a origem desse livro a Gideão, o que é bem possível. Certo ou errado, diaconisa Renata? Não fiz. 4. Não fez não? É missionário? Errado, porque a origem, ele associa a origem desse livro a Samuel. 5. Gideão venceu os medianitas com apenas 300 homens valentes. Aí vai, Renata. Essa aí tá certa. Tem certeza? Absolutíssima. Tá bom. Podia essa ser da prova. Gente, vou dar um intervalo. Joel falou. Vou dar um intervalo de 10 minutinhos para a missionária Ana fazer a prova aí. Ai. Não, mas só tem uma prova. Você tem quantas provas? Começou, hein? Vamos lá. Ruth. Livro de Tem uma prova Ruth. semana que vem, ver mais. Livro de Ruth. Qual é a página que está aí, missionário? 64? Então vocês já vão marcar fidelidade recompensada. Só marque isso aí. No questionário vocês vão compreender. Recompensada. Tá. Onde tá? Logo no cabeçalho. Sabe o que é? A folha tá colada. Fidelidade. E aqui você está fidelidade, né? Então, só
Aqui, ó, tá vendo? Qual o Aqui. número da página? 63, 64. Então, meu amor, mas olha aqui. No meu está a fidelidade recompensada. Aqui. Poxa. A marca Essa d'água. está a fidelidade. No meu que está a fidelidade recompensada. A marca d'água ali. Aí. É minha, outro lado Então vamos lá. Só marca fidelidade. Aí, mas a resposta lá é fidelidade recompensada, tá? Aí no título aí. O autor desconhecido também. Data entre 1050 a 500 a.C. Tema: a intervenção soberana de Deus traz redenção universal. Palavras-chave: soberania, o Todo-Poderoso e Redentor. Versículo-chave: Ruth 1:16. Né? É bem conhecido, é tema, né, de festividades e tudo. O livro recebe o nome da personagem principal, a Moabita. Aí vocês vão marcar. Ruth, na Bíblia hebraica, este livro faz parte dos 5 rolos das festas e era lido durante a festa judaica de Pentecostes. Tá? Marca isso aí. Até Pentecostes. Então, vamos lá. Marcado? Este livro de 4 capítulos é o terceiro entre os denominados históricos. Embora seu conteúdo seja diferente dos demais, relata que nos dias em que os juízes julgavam, um homem chamado Elimeleque saiu de Belém para peregrinar nos campos de Moabe. Como em outros relatos bíblicos, essa peregrinação foi por causa da fome que havia na terra. Com ele foi sua mulher Noemi, seus filhos Malom e Quilion, que casaram com mulheres moabitas, Ruth e Orfa, respectivamente. Passados cerca de 10 anos, Elimeleque e seus 2 filhos haviam morrido, e Noemi resolveu voltar para Judá, porque ouviu que o Senhor tinha visitado seu povo, dando-lhe pão. As 2 noras de Noemi acompanharam-na no ofício da caminhada. Noemi, todavia, pediu-lhe que voltasse cada uma para a respectiva família. Orfa atendeu ao pedido, mas Ruth negou-se a ficar em Moabe e acompanhou a sogra até Belém, onde chegaram ao início da colheita. Ruth saiu a colher espiga e veio ao campo de Boaz, parente de Elimeleque. Seguindo o conselho de Noemi, Ruth pediu a Boaz que fosse seu remidor, tá? Que é aquele que redime, o redentor, que paga uma dívida, tá? Aí está lá em Levítico 25, né? A gente vai ver que vai falar sobre a lei do remidor. O Boaz concordou em adquirir a terra que havia pertencido a Elimeleque. Também tomou Ruth, viúva do filho deste, por esposa. Aí vocês vão marcar. Boaz e Ruth foram os pais de Obed, que foi pai de Jessé, que foi o pai de Davi. Bom? Então, querendo ou não, Ruth ela entra na genealogia de Jesus Cristo, tá? Ruth é uma moabita que não é de descendência judaica, ela entra na genealogia de Cristo, tá? Ela vai ser a avó de Jessé, tá? Então ela vai ser os pais de Obed, que foi pai de Jessé, tá? E pai de Davi. Então ela vai ser a avó de Jessé, vai ser bisavó de Davi. Então vamos lá. Moabitas, Moabe, fruto da relação incestuosa entre Ló e sua filha mais velha. Tá? Os moabitas, portanto, eram semitas, assim como os israelitas, tá? Descendentes de Sem, filho de Noé.
A língua dos moabitas era semelhante à língua do povo de Deus. A terra de Moabe ficava ao leste do Mar Morto. 45 lugares de Moabe são mencionados na Bíblia. Vê, por exemplo, os lugares mencionados em Jeremias 48, 21 a 24, né, que esse texto vai trazer alguns lugares, né, de Moabe, algumas cidades que pertenciam a Moabe. Serviam ao deus Quemós. Adoravam também a Baal. Seus deuses eram servidos com sacrifícios humanos e prostituição. Fazia parte do culto. O pecado de Moabe foi essencialmente orgulho contra Deus e terem injuriado o povo de Deus e escarnecido deles. Recusaram ajudar os israelitas na sua peregrinação pelo deserto, né? Foram eles que não deixaram o povo passar, né? Por isso que eles tiveram que ir pelo Mar Vermelho. Eles negaram passagem à nação de Israel. Balaque, rei de Moabe, contratou Balaão para amaldiçoar o povo. No tempo dos juízes, Moabe oprimiu Israel por 18 anos. Deus havia ordenado que nenhum moabita entrasse na congregação do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração, e que jamais se misturariam com o povo de Deus. Tá? Então a gente vê aqui várias ordenanças, e aí a questão é, todas essas ordenanças, e agora Ruth, a moabita, ela vai não só se misturar, como também ela vai fazer parte da genealogia. Mas por quê? Deus não tem Ruth como uma mistura, porque ela se converte ao Deus vivo de Israel, né? Então existe uma conversão na vida de Ruth. Não é uma habitação, habitar e viver nos seus mesmos costumes. Aí seria uma mistura, como Salomão teve várias misturas no seu reinado, né? Teve diversos casamentos onde ele se misturou e terminou o fim da sua vida adorando outros deuses por causa exatamente disso, da mistura. Ok? Então vamos lá, o autor deste livro é desconhecido. O Talmud, bem como muitos estudiosos da Bíblia, acham que tenha sido escrito também por Samuel. Tá? Então vamos lá. Data. Os estudiosos discordam. Qual é a página aí agora? 65. Os estudiosos discordam quanto à data da redação do livro, porém o seu cenário histórico é evidente. Aí vocês vão marcar. Os episódios relatados em Ruth se passam durante o período dos juízes, tá? É o período ainda que os juízes julgavam a terra, tá? Sendo parte, marcaram isso aí, né? Marcaram? Os episódios relatados em Ruth se passam durante o período dos juízes. Sendo parte daqueles eventos que ocorrem entre a morte de Josué e a ascensão da influência de Samuel, provavelmente entre 1150 e 1100 a.C. História a ser lembrada, um sábio conselho. Tudo aconteceu na época em que os juízes governavam na terra. Elimeleque, sua esposa Noemi e os 2 filhos do casal, Malon e Quilion, foram de Belém de Judá para Moabe peregrinar. Devido à fome, Com a morte do marido, Noemi ficou em companhia dos filhos, os quais, possivelmente sem a orientação paterna, se casaram com mulheres moabitas, cujos nomes eram Orfa e Ruth. Pouco tempo depois, morrem também ambos os filhos, ficando Noemi desamparada. A causa da morte do marido e dos filhos não nos é apresentada, muito embora os nomes dos filhos lembrem situações de fraqueza e desfinhamento físicos. Malon significa doente ou franzino e Quilion significa definhamento. Isto pode nos induz pensar que eram portadores de algum tipo de enfermidade. Entretanto,
falar sobre a causa da morte deles não era propósito do escritor. Ele estava preocupado em narrar as atitudes das mulheres, que agora passam a ocupar o centro da história. Né? Ruth é um dos poucos livros da Bíblia, né? Nós vamos ver 2 livros na Bíblia que vai levar o nome de mulher, né? Um deles é Ruth e o outro é Esther. E aqui todo o cenário vai destacar, é claro, as mulheres, né? Tanto Noemi quanto Ruth. Elas são praticamente protagonistas, né, deste livro, tá bom? Diante do quadro não restava mais nada a Noemi a não ser voltar para casa em Belém de Judá. Lá o Senhor havia visitado seu povo, dando-lhe pão. Com isto, Noemi tentaria sozinha sobreviver em sua terra, uma vez que ela já era idosa e não podia gerar mais filhos para suscitar descendência através das noras. Dependesse delas, incitando-as a voltarem a Moabe. No conselho, ela usa de transparência. Eu não posso lhes oferecer mais nada, disse ela. Não há mais esperança para mim, a não ser tentar sobreviver na minha terra, uma vez que a mão do Senhor se descarregou contra mim. Possivelmente Noemi tenha imaginado que tudo aquilo ocorrera pelo fato deles terem saído da terra natal para um outro país estrangeiro e com outros deuses a fim de tentar sobreviver. Em seu sábio conselho, ela invoca o amor fiel do Senhor. Resed em hebraico é traduzido como amor fiel, como retribuição à atitude bondosa que suas noras tiveram durante o tempo de convivência. Mesmo tendo amargura de vida, Noemi é lúcida o suficiente para dar sábios conselhos. Então ela vai aconselhar as moças a voltarem, né? Voltarem para suas famílias, para suas casas, pois ela era idosa e ainda que tivesse esperança nela de ter filhos, né? Com certeza a preocupação dela é que as moças não esperariam, né? Os meninos crescerem, chegarem à idade adulta, para que elas pudessem se casar. Tá? Então ela aconselha a voltarem, onde que nós já sabemos a história, né? Que Ruth ela se nega a voltar e Orfa se volta, tá? Para a sua própria família. Então vamos lá. Uma grande resolução. Os argumentos de Noemi para com as suas noras foram parcialmente persuasivos. Isso porque Orfa, que é a primeira a ser citada, toma a iniciativa de voltar à sua terra. Ruth é secundária na narrativa até esse momento, né? Ruth 1:4, que ela é a outra nora, né? Isso aqui é interessante, né? Começa como ela sendo a outra nora. Tinha uma principal, que era órfã, e ela era a outra. Agora ocupa o centro da cena e vai assim até o final. Ruth é incisiva. Ela não deixa espaço para uma argumentação contrária por parte de sua sogra. Sua disposição é muito grande a abandonar os deuses nativos e a terra natal e ir à busca de um destino incerto, numa terra estranha e com um Deus diferente. Afirma Ruth, de modo resoluto, que jamais abandonaria sua sogra. Onde ela fosse, Ruth também iria. Onde fosse pousar, ela também pousaria. Disse que a partir daquela hora abriria mão dos seus deuses, pois o Deus de Noemi passaria a ser o seu Deus. O seu destino seria na terra e com o Deus de Noemi. Só há uma coisa que me poderá separar de ti, disse Ruth, a sua sogra, a morte. Diz, onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Para selar esse compromisso, ela evoca o Deus de Noemi, que a partir de então seria o seu Deus, submetendo-se a qualquer castigo, caso quebrasse
esse compromisso. Contraste a sensibilidade dessa estrangeira com a insensibilidade dos nativos de Israel para com Deus e suas coisas. Segundo o livro de Juízes, note a grandeza de sentimento daquela que poderia ser considerada como filha das trevas. Até então, como aqueles que deveriam ser filhos da luz, sinto o senso de compromisso de uma mulher nativa, de um povo estranho, em relação à ausência desse mesmo sentimento por parte do povo de Deus, né? Então, o que nós vamos ver em Ruth era exatamente aquilo que Deus queria ver no seu povo, né? Uma conversão genuína, um compromisso, né? De servir ao Senhor, de obedecê-lo. Então, tudo isso Deus encontra em Ruth. Então, não é à toa que ela está fazendo parte da genealogia de Cristo. Ela vai ser a bisavó de Davi, né? A qual aquele Davi, que quando Bartimeu vai gritar por Jesus, vai dizer: Jesus, filho de Davi, ou seja, Jesus filho do tataraneto, tataraneto, né? Do bisneto, né? De Ruth, né? Então, Davi era bisneto de Ruth. Então, quando a gente olha para isso, a gente vê por que isso? Por causa da fidelidade que aquela mulher teve em servir ao Senhor, né? Então, tudo o que leva à cumplicidade dela, né, a fidelidade dela para com a sogra, tudo vem dela ter a fidelidade ao Senhor. Irmãos. Pastor, não entendi bem essa parte aí. De quê? Jesus, filho de Davi. Explica essa parte aí, que assim... Jesus, então, quando Bartimeu chama Jesus, filho de Davi, quem era Davi? Davi era rei, aquele que foi colocado no lugar de Saul. Qual seria o reino perpétuo? Seria o de Saul. Por causa da desobediência de Saul, né, foi o que Samuel falou para ele. Hoje o seu reino seria perpétuo. Mas como agiste loucamente, Deus já tem escolhido outro, segundo o seu coração, para colocar no seu lugar. Então, quando Bartimeu está falando Jesus, filho de Davi, ele está reconhecendo Jesus como rei, porque ele é da descendência de Davi, aquele que viria para reinar. Viu? Então era exatamente isso. Então vamos lá. Agora, a disposição para o trabalho. A chegada na terra natal é chocante. Qual é a página aí? 68. Página 68. A chegada na terra natal é chocante para Noemi. Vemos que toda a cidade se comoveu, por certo falecido Elimeleque era alguém com certo destaque na cidade. A resposta de Noemi é amarga. Disse que o Senhor tornara-se seu inimigo. Por isso, seu novo nome deveria ser Mara, amarga. De vida amarga só pode sair palavra amarga. Nesse estado, ela deixou de ver até mesmo a amizade que Ruth lhe demonstrara. Ruth significa amizade. Ela perdera a visão de que nada é melhor do que um dia após o outro. Realmente, os anos em Moabe foram-lhe muito amargos. Anos amargos, situações amargas, vida amarga e palavras amargas. O percurso de Noemi, Mara, agradável a amarga, tinha chegado ao ponto maior. Perdão. Agora era a hora da reversão. Era a hora do Todo-Poderoso reverter o percurso. Só que não seria uma mera reversão, uma espécie de volta à situação de alegria inicial. Seria algo muito maior. A Noemi agradável, original, teria ao final do percurso de volta um sentido totalmente novo. Veja o final da história de Jó. Ele recebeu muito mais do que antes. As coisas aconteceram rapidamente na pobreza, né? Então,
Vocês vão marcar aí agora. Ruth, que era a mais nova, vai colher as sobras das espigas. O nome disso se dava rabiscar, né? Eu lembro que uma vez o Gideões Missionário fez um tema Rabiscos da Terra. Lembra desse tema que teve nos Gideões? Aí teve um pregador que pregou: você não é um rabisco, né? Você é algo legível que Deus fez. Mas só que rabisco aqui era baseado até em Ruth, né? Rabisco aqui, irmãos, é pegar as sobras, né? Então, o que era rabiscar? Rabiscar aí na colheita, né? E o que era o rabiscar ali? Quando eles estavam colhendo, e se caísse no chão, eles não podiam pegar. Tinha que deixar lá para os pobres, para os necessitados vir rabiscando, pegando as sobras. Né? Os viajantes. Então, isso era o rabisco da terra. Então, ela foi para aquela colheita para rabiscar. Então, Boaz foi bom com ela e disse: olha, deixe de propósito. Pedia para os seus funcionários deixarem de propósito caírem, né? Para que ela pudesse colher bastante, tá? Então, esse foi o serviço que ela se prontificou a fazer para levar o sustento para ela e para a sua sogra, tá? Então, vamos lá. A recompensa. Outra situação aqui, antes da gente ir para a recompensa, que a gente vê, né, a troca do nome de Noemi. Noemi vai trocar o nome dela de Noemi, que é alegre, para Mara, que é amarga. Só que o retorno dela para a sua terra, ainda que ela usa esse nome ainda amarga, né, ela está voltando para o centro da vontade de Deus. E no centro da vontade de Deus não tem como viver uma vida amarga. Então ela vai recuperar o que era a sua alegria, não como era, mas no sentido melhor. Muitas das vezes a gente fica preso no passado dizendo: não, preciso voltar a ser o que era antes. Mas na verdade Deus não tem para a gente só o que era antes. Deus tem algo muito maior, muito melhor, porque Deus ele sempre aprimora na nossa vida, né? E aqui o comentarista foi bem feliz que ele usa o exemplo de Jó, né? Jó ele foi provado, a gente sabe, porque ela dura prova de Jó, e quando Deus vai, né, virar o cativeiro de Jó, ele vai restituir. Só que em algumas coisas Deus dá em dobro a Jó, né? Então o último estado de Jó foi melhor do que o primeiro. Então é isso que às vezes Deus quer fazer na nossa vida, né? Fazer o nosso último estágio ser melhor do que o primeiro, do que a gente já viveu. A gente que já tem uma longa caminhada no Evangelho, a gente olha muito para o passado e vê: não, aqueles dias eram dias muito bons, eram dias maravilhosos, se temia mais o Senhor, se reverenciava. Mas nós cremos que o que Deus tem para fazer na nossa vida são dias melhores do que aqueles, né? Coisas maiores do que Ele operou no nosso passado. Ele quer operar no nosso presente. Amém? Então, vamos lá. A recompensa. Do casamento entre Ruth e Boaz, nasceu Obed, que significa certo. Nele estava o fim do percurso de Mara a Noemi, da amargura ao agradável, do árido ao restaurado. Ao mesmo tempo, o fim do percurso era o início de outro que iria chegar a Davi, o rei de Israel, e a Jesus, o rei dos reis. Essa é a recompensa maior daquele que deixa o Todo-Poderoso controlar seu destino. Isto é, ele passa a fazer parte da genealogia de Jesus Cristo. Impressionante é o testemunho dado pelas mulheres ao nascimento de Obed. Elas próprias reconhecem a mão de Deus em todo o processo. Bendito seja o Senhor que não te deixou hoje sem remedor. Ele será restaurador
da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora que te ama o deu à luz. Então, aqui esse livro, que é um livro rápido, né? Que você talvez leia em meia hora, 1 hora, você leia no máximo, meditando bem, o livro de Ruth, né? Então ele termina com esse desfecho, né? De Noemi alegre, restaurada, né? E é isso que Deus tem sempre para nós, né? A gente, muitas das vezes, saímos da vontade de Deus, mas cabe a nós voltarmos para a vontade do Senhor, né? Para a alegria ser restaurada, para o prazer de servir ao Senhor ser restaurado, né? Muita gente está perdendo o prazer de servir ao Senhor, muita gente está perdendo a alegria de servir ao Senhor, muita gente está perdendo a alegria de vir para a casa de Deus, né? Então tem algo errado, é claro, irmãos, né? Tem algo errado, porque quando a gente está no centro da vontade de Deus, a gente não vê a hora de irmos para o culto, cultuar, adorar ao Senhor, bendizer o nome do Senhor. Então, quando isso começa a se tornar um fardo, a gente precisa começar a analisar a nossa vida, porque tem algo errado, porque tem algo que nos fez sair do centro da vontade de Deus. E sempre no centro da vontade de Deus. Eu não estou dizendo que vai ter vida boa, mas você vai ter alegria, você vai ter paz de espírito, você vai ter plena consciência que você está aonde que Deus disse que era para você estar, na vontade dEle, fazendo a vontade dEle. Amém? Então nós vamos aí corrigir o questionário dessa segunda aula. Questão de número 6 é da prova. Pode-se dizer como título do livro de Ruth. Vai, diaconisa Renata. Fidelidade recompensada. Isso aí. Essa é da prova, tá? 7. É coerente dizer que Boaz e Ruth foram os avós de missionária? Obed, que foi pai de Jessé e que foi o pai de Davi. Foram avós de... Foram avós... Fala. Não é que tinham 7? Foram avós de Obed? Vamos lá. A 7. 7. É coerente dizer que Boaz e Ruth foram os avós de Obed? Avós de Obed. Vamos ler lá onde vocês marcaram. Lê lá onde vocês... Tá? No meu 58 de vocês deve ser 64, por aí. Antes de autor, logo no início. Deve ser a segunda página depois do início aí. Pai de Obed. Eram pais de Obed. E avô de Jessé. Então, eles eram os avós de Jessé, que foi pai de Davi, que foi o pai de Salomão. Tá? Então a resposta é letra B. É letra B, né? Isso aí. 8. Os episódios relatados no livro de Ruth se passam... Fala aí, evangelista Joelson. No livro de Juízes. Isso aí, letra B também. 9. Ruth faz parte dos 5 rolos da festa e era ali durante a festa judaica de Purim, certo ou errado, diaconisa Renata? Essa eu não fiz. Missionária Ana. Errado. Por quê? Pentecoste. Isso, não era festa de Purim, era festa de Pentecoste. 10 é da prova. Em Judá, Ruth colhe as sobras das espigas, porém recompensada devido à sua fidelidade. Então vai, Renata, agora, certo ou errado? Certo. Certo, isso aí. Bom, então está correto. Irmãos, próxima aula possivelmente vai ser online, tá? A lição 3, tá bom? E possivelmente a 4 será presencial, tá? Então a gente vai se adequando aí e vamos tentar adiantando o máximo que a gente puder, tá? Para a gente passar para o próximo livro, que o próximo livro tem bastante conteúdo, é aquele livro que tem 100... Chegou, não te ganhou, né? Tem 112 questões para estudar para a prova.
Esse aí tá bom, porque esse aí ainda tem como dar as respostas, porque eu estudei. Mas vai ter um livro aí que eu não estudei, porque na época era 18 livros. Aí quando concluí 12, aí foi quando mudou, aí a mulher falou, ó, você já fechou 12 livros, agora são 12 livros, já concluiu. Né? Aí teve alguns livros que foram tirados, né? E teve outros livros que ficaram e que eu não fiz. Né? E vou fazer agora junto com vocês aí, e aí não vai ter como dar a marcação da que é da prova. Aí vai ter que estudar tudo mesmo. Tá bom? Agora o capeta, professor, tem que começar lá. Não, mas esse aí não, esse aí vai ter como. Esse aqui não. Vamos orar? Vamos agradecer ao Senhor. Pedir aí o diácono Rafael para fazer essa oração, para a gente concluir. A evangelista Joelson vai impetrar a bênção apostólica. Senhor Deus, Pai, Pai querido, Senhor, nesse momento eu te agradeço, Pai, por essa aula. Senhor, venha abençoar, Senhor, cada aluno, Pai querido, professor, Pai amado. Venha, Senhor, a cada dia nos ensinar a Sua palavra. Muito obrigado. Que viemos crescer, ó Pai querido, na graça, no conhecimento, Senhor. Senhor, venha a cada dia se revelar, Senhor, a nós, Deus, Senhor, com a Tua palavra, a Senhor, tua aos nossos fidelidade, corações, Senhor, Deus a querido. tua graça. Eu te agradeço, ó Pai Senhor, amado, que a por tua tudo isso, presença por cada um, esteja Senhor, pela tua conosco. presença no nosso Continua meio, Pai. nos abençoando, Senhor, agora venha nos levar nos para nossos ajudando, lares, gozando perfeita revelando, paz, nos Deus, dando os teus livramento, segredos, escape, ó Pai querido, os teus Senhor, mistérios, nos ó leva, Pai. ouve carro, Nos ó Pai querido, aprofunda, leva-nos Pai, ao nosso lar, na tua em nome palavra. do teu Filho amado. O mestre. Amém. Evangelista Joelson. Grande amor de Deus, Assim a seja. graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Assim Cristo, seja. as Deus consolações e comunhão do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus e a igreja diz. Amém. Está encerrado em nome de Jesus.